E vamos estudar a lição. Hoje, sábado, é um novo dia, um novo recomeço, pois vamos estudar uma nova lição, começar a partir de hoje. Então, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, deixa o like, roda a vinheta e vamos aprender mais. O tema da lição 3 é o seguinte: somente Jesus. O verso está em Mateus 17, versículo 8. E quando levantaram os olhos, viram só Jesus. Quando os discípulos levantaram os olhos, eles viram somente isso: Jesus. Vamos lá para o assunto de hoje. Hoje, sábado, é dia 10 de janeiro, é de nosso teaser, e de falarmos sobre a introdução da lição. Esta semana vamos estudar sobre um mendigo paralítico aleijado, né? Vamos estudar sobre a cura dele, mas principalmente o primeiro milagre realizado por Pedro e João, pelos discípulos de Jesus que agora eram apóstolos. Como eu falei, foi uma cura, né? O homem era paralítico por 30 anos e agora, depois do milagre, depois de ter aceitado Jesus e Pedro ter tocado a mão nele, ele foi curado e regozijou, né? E ficou bom novamente da sua doença que ele tinha, né? Agora estavam totalmente bom. Mas o mais importante é vermos o quanto que os discípulos evoluíram, e principalmente Pedro. Pedro negou Jesus. Quando perguntaram para Pedro: você é um discípulo dele? Pedro respondeu: não. Perguntaram isso 3 vezes. Antes que o galo cantou 2 vezes, perguntaram para ele 3 vezes. Ele respondeu as 3 vezes que não seguiu Jesus. Pedro tinha negado Jesus, mas agora era um novo Pedro. Depois que Jesus o aceitou, que os discípulos o aceitaram também, ele se tornou um novo Pedro, um embaixador de Cristo, como um pioneiro cristão no mundo, né? E aí, isso foi importante para que os membros do Sinédrio, que quem ficava lá, eram os líderes religiosos, que quando eles viram Pedro, João, fazendo esse milagre e pregando para as pessoas, eles ficaram com raiva, assim como ficavam com Jesus. Quando Jesus ia lá, curava, fazia uma coisa correta, o povo ia lá fazer o que? Os líderes religiosos prendiam e, consequentemente, né, foi quem matou Jesus na cruz, né? Foram eles. E aí acabaram prendendo. Pedro e João foram para a prisão. No seu primeiro milagre, na sua primeira cura, eles foram presos. Mas o mais importante é que os sacerdotes e os líderes religiosos entenderam de que Pedro era de Jesus. Que aquilo tudo que estava acontecendo era Jesus. E aí, posteriormente, fez com que eles soltassem eles dois, né? O milagre da cura do aleijado foi apenas o começo. Em nome de Jesus, muito mais coisas extraordinárias serão realizadas. E aí vamos estudar primeiramente sobre o primeiro milagre, né? Sobre o começo do ministério desses homens, dos apóstolos de Jesus. Foi difícil na primeira. Agora imagina o decorrer da história desse ano que vamos estudar. Então, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais um dia, por mais um vídeo. Estamos aprendendo sobre o quanto que as pessoas mudam e como elas podem ser restauradas. Agradecemos em nome de Jesus. Amém.